Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 sobre representação gráfica da figura humana para artistas. Nós vamos iniciar esse trabalho baseado nos estudos do Steve Houston, Figure Drawing for Artists. Só retomando os dois primeiros encontros, segundo Houston, nós precisamos ter um arcabouço do imaginário, das nossas bagagens culturais, da maneira da gente olhar o mundo, de representar o mundo, agregado a ferramentas técnicas de desenho para que nós sejamos capazes de realizar criações na área do desenho, como por exemplo, ilustrações, histórias em quadrinhos, dentre outras linguagens que utilizam o desenho como uma forma de se expressar. Feito isso, a gente colocou diversos exemplos, durante as outras aulas, e dentre as técnicas, que nós apresentamos e que estamos buscando apresentar, o critério é pensar em técnicas, em estruturas que são comuns aos movimentos artísticos, aos desenhistas. Não importa o século, não importa a escola. Então nós apresentamos como uma das técnicas a regra dos terços, que é esse grid do qual auxilia o desenhista a realizar uma composição mais adequada, mais interessante, menos desfocada, menos deslocada, uma maneira melhor de você se comunicar. E apresentamos aqui alguns exemplos, como Botticelli, Van Gogh e Picasso. Independente da regra dos terços, independente do seu nível de criação, se é que existe um nível de criação, uma vez que, novamente pegando Houston, a criação depende muito do seu arcabouço, então a criação é um ato subjetivo, é praticamente impossível da gente definir se ele é bom, se ele é ruim, se ele é alto, se é baixo, se é pouco, se é muito. Nós entramos agora na terceira aula pensando nas formas de representação gráfica, nas formas de construir o desenho. Importante, o que eu estou colocando aqui não são as formas de estilizar ou de finalizar o desenho, mas da construção do desenho. E dentro desse arcabouço, nós vamos citar Houston, que ele alega: o ofício de desenhar o corpo humano é bem sucedido através de duas ideias, gesto e estrutura. Ele diz que essas duas ideias funcionam para maiores partes do seu desenho e para menores. Ou seja, ele está colocando aqui que nós temos que nos preocupar na hora de estruturar o desenho no gestual e na estrutura. Quando você faz essa química, quando você faz essa alquimia desses dois elementos, você vai conseguir fazer um desenho técnico e estrutural, porém com movimento, com gracejo, com arte. Continuando a citação do Houston, a grande arte, com suas grandes diferenças estilísticas, conta essa história desde o início. Para os velhos mestres, era de conhecimento comum. Acabou de ser esquecido. E isso é uma grande verdade. Eu faço uma citação aqui. Muitas vezes, na hora de nós construirmos um desenho, muitas vezes o desenhista não se preocupa com a estrutura. Ele quer logo finalizar o desenho, ele pensa muito mais em colocar um estilo, ele pensa muito mais em não realizar o entendimento dos fundamentos e se escorar na desculpa de que está fazendo o próprio estilo e acaba não fazendo um desenho que seja realmente, do ponto de vista técnico, bom. Muitas vezes ele faz até um desenho que é eficiente, um desenho que para a sua direção de arte, para o seu público, funciona. Mas devemos lembrar aqui que nós estamos falando da formação do desenhista e dentro desse aspecto é muito importante que falemos de estrutura e falemos também
de gestual, que a gente fale de técnicas, tá? E muitas vezes isso é negligenciado. Por isso que nós começamos com a questão da regra dos terços. Porque se tem uma regra que é muito negligenciada entre os desenhistas, é essa. Continuando Houston, que presente essas duas ideias fundamentais, estrutura e gesto, em todas as suas encarnações, nos dão através das maiores vozes da história. Continuando, segundo Houston, estrutura e gestual são duas ideias essenciais do desenho. Para entender e usar bem a ideia da estrutura, é melhor pensar como um escultor, ou seja, construímos nosso desenho e pintura, como na escultura, através de uma série de formas construídas. A estrutura, então, é as partes tridimensional distinta de qualquer objeto em particular. Então aqui fica uma sugestão para vocês. Procurem na cidade onde vocês moram, vivem, esculturas para vocês poderem observar como elas incidem a questão da luz, da sombra. Não importa se a escultura é abstrata ou se ela não retrata a figura humana. O mais importante aqui é você procurar entender a escultura como um objeto tridimensional, né? E aí você vai conseguir entender muito mais essa questão dos cortes, das massas, né? Esse exercício de observação. Se possível, leve um caderninho de sketch, um caderno de desenho e faça alguns estudos. Aqui eu coloco um exemplo, né? E aqui é um exemplo de ofício. Um dos desenhistas que fazem parte da minha constelação artística, ou seja, um dos desenhistas que me estimula a querer ser um desenhista, a querer ser um melhor artista, é Mike Mignola. Se vocês observarem o desenho dele, é bem estruturado, né? Ele é um desenho com bastante áreas de corte, essas áreas de sombra fazendo a tridimensionalidade. Ao lado, né? Ao lado esquerdo, eu coloquei um rosto, né? Um rosto esculpido, mas a sua escultura não da maneira que se imagina, né? Não naquela estrutura toda polida, toda delineada, mas sim essa escultura dentro de uma perspectiva poligonal. Então esse tipo de estudo é muito importante para o artista para que ele consiga entender melhor a estrutura. Agora, vale uma observação. Procure ter essas ideias como uma referência, mas na hora de você estudar, busque o objeto ao vivo, tá? Praticamente todas as casas, a maioria das pessoas possui algum tipo de objeto tridimensional, se caso você não tiver uma escultura para observar. Então você pode começar com objetos tridimensionais e ver como que a luz incide sobre eles. Fazendo esse tipo de estudo, você vai conseguir trabalhar melhor a questão da estrutura. E, se possível, também procure alguns desenhistas que têm um foco mais voltado nesse tipo de trabalho de massas. Uma sugestão é o artista Mike Mignola. Já o gestual é uma técnica que ela complementa a estrutura. Então, segundo Houston, o gestual é uma ideia diferente. O gestual é a linha de vida incorporada em qualquer forma viva e imitada na maioria das formas orgânicas. Essa ideia gestual faz com que a sua arte pareça natural. Você não precisa se preocupar com gestos se estiver desenhando algo como um arranha-céu. Tudo lá é rígido e mecânico. As peças apenas empilham ou travam juntas em um eixo reto. Você ainda precisa se preocupar com esses pontos de medição e pontos de fuga que acontecem em perspectiva. Então, vamos refletir um pouco sobre esse gestual. Muitos artistas utilizam apenas o gestual e abrem mão da estrutura. Nas artes visuais, isso é muito comum. E em algumas escolas de desenho, idem. Né? Porém, se você vai pensar num tipo de desenho que vai representar a figura humana enquanto uma figura na área de comunicação, só o gestual não basta.
é muito importante que você consiga fazer a mescla. Porque o que ocorre? O gestual, ele não tem compromisso com as proporções, não tem compromisso com as estruturas, não tem compromisso com luz e sombra, ou seja, o gestual em si, ele não tem compromisso com nenhum gesto ou com nenhum elemento que possa ficar bem acabado e que dê claramente qual é a informação a ser dita. Um exemplo que eu coloco é o trabalho do John Buscema, como vocês podem observar. Olha a primeira cena do, acredito eu que seja o Conan, avançando, né, pulando, gritando. Esse trabalho ele é puramente gestual. Mas observem como que ele segura aquele objeto. A gente não tem certeza se é um machado, se é uma espada, se é uma clava, se é um pedaço de pau. Nós não temos nem certeza se é realmente o Conan ou se é de repente um Picto, né? Um selvagem, um outro personagem. Nós temos apenas a ideia de que aparentemente é um guerreiro, que é um homem. Na cena à direita, já temos uma ideia um pouco mais clara. Nós temos um personagem que realmente parece o Conan, tem uma garota logo embaixo, mas os outros elementos, eles estão disformes, né? Nós não sabemos o que são aqueles outros elementos, se são arbustos, particularmente para mim aquela cena ali atrás me parece que é um gorila, é o que vem na minha cabeça. Mas a grande verdade é que a gente não sabe o que é. Então, e por que isso? Porque o gestual não tem essa obrigatoriedade. Onde o desenhista, principalmente o desenhista de ilustração, de quadrinhos, utiliza o gestual com bastante desenvoltura. Ele vai utilizar para fazer o que nós damos o nome de thumbnails, ou seja, os esboços, as ideias, as composições, né? As ideias iniciais que eles vão debater com o roteirista, né? Ou com ele mesmo, né? Ele faz 5, 6, 7 desenhos extremamente rápidos, aprovados. O que eles vão fazer? Vão aplicar a estrutura. Então, nesse último exemplo aqui, nós temos na parte esquerda uma página do John Buscema completamente esboçada no que nós chamamos de gestual. E na página à direita, nós temos a página finalizada, né, do qual nós colocamos o quê? As estruturas. Então veja que talvez se ele só colocasse as estruturas diretamente, ele não ia ter o quê? Um desenho com movimento, um desenho delineado, ideias. O desenho só na estrutura é um desenho mais demorado. O desenho gestual ele é bom porque você já joga a ideia para o roteirista, para o seu cliente, e se ele tiver uma boa leitura, ele já consegue aprovar, reprovar, jogar comentários, né? Então isso é muito positivo para o desenhista de maneira geral. Então o gestual ele ajuda nisso, nessa confluência de ideias, na possibilidade de você criar, né, literalmente, novas cenas. E a estrutura, ela ajuda a dar corpo, a dar forma ao desenho, a deixar o desenho num outro nível de qualidade. Então, para a gente finalizar essa parte do Steve Houston, essa terceira aula, né, eu recomendo que você, quando você for fazer desenhos, quando você for fazer objetos, ou você for desenhar, fazer um trabalho de cópia, né, ou de criação, né, de cabeça, procure trabalhar o gestual e depois você vai aplicando a estrutura, a parte geométrica. Talvez, num primeiro momento, você vai sentir o seu desenho ficando muito enrijecido ou muito solto. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, com o tempo, com prática, com a experiência, você vai chegar no meio termo. Você vai chegar num tipo de desenho que te agrada. E aí você vai ver que, utilizando o gestual, utilizando a estrutura, e fica a sugestão, nas composições, você utilizar a regra dos terços, você vai ver que o seu trabalho vai melhorar consideravelmente.
Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula, desses estudos baseados na obra do Steve Houston. Se você gostou, peço que você curta. Se você acha que esse trabalho ajuda você no seu trabalho, no seu desenvolvimento, peço que você se inscreva no canal. Então, pessoal, desde já, o meu muito obrigado e até a próxima aula!